Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre estratégias de recuperação fisiológica dos sintomas da ansiedade. Como que você pode ter estratégias de relaxamento, de maior tranquilidade, para pouco a pouco você se livrar dos sintomas da ansiedade. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você crescer, reduzir a ansiedade, ter mais qualidade de vida. Você sabe que no canal você tem vários exercícios, várias técnicas que você pode aliviar a sua ansiedade e reduzir também a sua depressão. Comente aqui a sua necessidade, a sua dúvida, o que você pensa aí sobre esse tema e como você pode contribuir para você e para o canal e para as outras pessoas ao redor também. Se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. Bem-vindo ao canal. Em geral, normalmente, as pessoas e as personalidades que são mais ansiosas, elas são geralmente mais preocupadas, não é? E a gente sabe, eu já falo aqui muito no canal, as preocupações, elas criam um estado de ansiedade, não é? Você tem na mente aí sobrecarregada de temores, de medos, de preocupação em relação ao futuro. E um exemplo nosso é a pandemia, onde realmente nós todos estamos muito apreensivos em relação ao futuro, vivendo essa tragédia aí nesse momento. E é claro que isso tudo nos preocupa, mas as pessoas que têm uma tendência a serem mais ansiosas, elas muitas vezes levam essa preocupação para a cama na hora de dormir, e aí tem insônia, não dormem bem, não conseguem muito diminuir o ritmo, a velocidade dos pensamentos. E isso é uma característica dessas pessoas. E assim você, que é mais ansioso, você provoca mais estresse no seu corpo. Então o seu corpo vai ficar mais alterado com sintomas físicos, como a gente sempre vê aqui no canal, e que trazem tanto desconforto e tanto aborrecimento também. E aí, como você sabe, já falei aqui, essa hiperestimulação, ela vai trabalhar em todos os seus órgãos, suas glândulas, os hormônios do estresse vão estar sendo jogados na corrente sanguínea, que vai se espalhar por todo o corpo, mente, cabeça, pescoço, tórax, atacando a sua respiração, o seu sistema digestivo, o seu intestino, suas pernas, e dá a sensação de desmaio, enfim, trazendo todas essas alterações que a gente tem trabalhado tanto aqui no canal. Então, o primeiro passo para você se recuperar desses sintomas da ansiedade é você diminuir esse estado de hiperestimulação. O seu corpo está hiperestimulado, né? A gente precisa diminuir esse estado hiperestimulado de estresse do seu corpo. E uma forma que você fique mais tranquilo, mais equilibrado, com mais saúde mental, física e emocional também. E aí, cada vez que o seu corpo relaxar mais um pouquinho, cada dia um ponto, né, você vai aumentando esse relaxamento, os seus sintomas tendem a desaparecer, né? Ontem eu fiz uma live sobre por que a ansiedade fica mais lenta, a recuperação fica mais lenta. É justamente muitas vezes um dos fatores é que você não produz um relaxamento adequado para o seu organismo e isso causa mais dificuldade para você. É preciso que você acalme o seu corpo, né? Você precisa reduzir o número de vezes que você aciona essa resposta ao estresse para o seu corpo poder se acalmar. Lembra, essa resposta ao estresse é a resposta de luta e fuga. Esse sistema de luta e fuga, ele é antigo no ser humano, os animais também possuem. Diante de um perigo, seu corpo fica todo em alerta para você lutar ou fugir. Esse alerta gera essas mudanças hormonais, físicas, psicológicas, emocionais, que trazem tanto desconforto para você. Então nós precisamos diminuir, equilibrar esse processo de luta e fuga no seu corpo. Então essa eliminação dessa estimulação, ela vai permitir que o sistema nervoso e os sistemas associados a ele, órgãos, glândulas, eles se acalmem. Uma vez que eles acalmarem, o corpo volta ao estado normal, volta ao estado de equilíbrio e você tem mais tranquilidade para lidar com o estresse, com a ansiedade e os sintomas vão desaparecendo pouco a pouco. Como eu sempre falo aqui, gente, é um passo de cada vez. Você às vezes precisa aí de tempo, meses, 6 meses no mínimo, para você realmente se recuperar desse estresse, se ele foi muito grave, muito violento. O estresse leve é mais rápido, mas algum evento que te provocou muita ansiedade, realmente o seu corpo está muito estimulado e isso demora um pouquinho mais para passar. Então, essa redução do número de respostas ao estresse, ela vai ajudar o seu corpo a acalmar. E isso tem muito a ver, está muito relacionado
com a forma que você vê o ambiente, você se preocupa. De novo, esse exemplo da pandemia, nós estamos aqui vivendo essa tragédia mesmo, mas eu preciso buscar não focar tanto na catástrofe, né? Apesar de ser muito difícil, porque os jornais, rádio, televisão, internet falam o tempo todo, mas eu preciso cultivar a esperança, a fé e diminuir um pouco a minha preocupação nesse momento da pandemia, porque isso vai reduzir, se você diminui a preocupação, você reduz o nível de estimulação do seu corpo e traz mais benefícios e calma para você. Então essas duas estratégias, acalmar o corpo, né, e você minimizar o estresse, como quando você administra melhor seus medos, isso são, aparentemente, são simples, mas são a base para você aumentar a sua recuperação fisiológica e diminuir aí a ansiedade do seu corpo. Porque o corpo ele não vai ter uma resposta de ansiedade, estresse, uma resposta fisiológica, se você não acionar esses gatilhos do estresse, que, por exemplo, são o medo e a preocupação excessivas, não é? Então, você fazendo essas duas estratégias, você começa a gerenciar, mudar um pouco mais essa sua característica de mais ansiosa, de personalidade mais ansiosa. Consequentemente, a resposta ao estresse é mais eficaz mesmo. Então, essas duas aí são um ponto-chave que nós vamos falar hoje. Agora, apesar de serem fáceis de entender, não são fáceis de aplicar, né? Você reduzir a sua ansiedade, ela demanda um tempo e demanda um passo a passo, um processo que a gente vai trilhar aqui nesse caminho, como em outros vídeos aqui você pode assistir no canal as meditações guiadas e outros vídeos também que no final desse vídeo eu mostro de técnicas de relaxamento, de respiração, e isso traz muitos benefícios para você. Imagina, por exemplo, que você tomou 3 xícaras de café antes de dormir, vai ficar difícil de dormir, não vai? É a mesma coisa em relação a essas excitações que você tem, a preocupação, o medo, esses sintomas da ansiedade, eles demoram a diminuir e precisam de calma, de paciência, de tolerância para você ir adquirindo essa capacidade. E olha, ainda bem que existem muitas formas de você buscar esse relaxamento e fazer com que esses sintomas diminuam, que a hiperestimulação diminua. Primeiro, é preciso a gente levar em consideração algumas coisas. Quando você começa um programa de relaxamento e de recuperação, pode ser que as sensações corporais elas aumentam, né? Devido a que você começa a entrar em contato com os sintomas, você começa a perceber mais, e o seu corpo vai começar a relaxar, mas aí os sintomas vêm em contraponto, eles aumentam um pouquinho mais. Outra coisa importante é, ainda que você esteja mais relaxado, como o evento estressor ele foi anterior, pode ser que o seu corpo continue produzindo questões e sintomas do estresse. Por isso que muitas vezes você está relaxado, às vezes na cama, deitado, dormindo, começa a relaxar e aparecem os sintomas. Porque o evento estressor, ele foi há mais tempo, aconteceu há mais tempo, e aí você ainda está sob o efeito desses impactos dos hormônios do seu sangue e o sangue circulando no corpo todo, gerando esses sintomas de estresse. Algumas pesquisas apontam que você demora 4 vezes mais para você diminuir os sintomas da ansiedade em relação ao tempo que você adquiriu você passou por esse evento estressor, né? Então, se você passou ali um momento de estresse de uma semana, demora 4 semanas para você começar a reduzir esses sintomas. Então, é um processo lento mesmo. É importante ter paciência, calma, porque para você recuperar aí desses sintomas de ansiedade, seu corpo voltar ao equilíbrio, precisa ter tempo de investimento aí. Então, é melhor pensar em 1 mês, 2, 3, 6 meses, para você começar a ter mais equilíbrio e o seu corpo voltar à normalidade, né? Então imagina, quando você quebra um osso, você põe um gesso e demora aí 1 mês, 2 meses para curar, não é? O sistema nervoso pode ser similar a isso. Se você tem algum problema no sistema nervoso, uma ansiedade aí generalizada, até os neurônios se acalmarem, demora 2 meses, 3 meses ou até mais. E tem gente que fica anos com esse sintoma, porque não fez um tratamento adequado, né, gente? Eu falo sempre aqui no canal, vocês podem ver a live que eu fiz ontem, outros vídeos aqui, como que é importante não fugir do tratamento, mas sim praticá-lo todo dia um pouquinho. E ainda que você esteja em tratamento, os sintomas podem continuar aparecendo.
Então, em relação à medicação, por exemplo, tem gente que tem um mês tomando e já queria que os sintomas desaparecessem e não é assim, não é? Você pode estar tomando medicação há um mês e os sintomas ainda aparecerem. Você pode estar fazendo psicoterapia há um mês e os sintomas ainda estarem aparecendo, porque é passo a passo, né? Gradativamente você vai galgando e vai vencendo e eles vão desaparecendo lentamente. Então, por exemplo, imagina que talvez no início do tratamento você estava no grau 100% de ansiedade, 100% de sintomas, e quando você começa o tratamento ele cai para 90%, ainda continua os sintomas, depois vem para 80%, e aí você vai medindo isso gradativamente para você ter mais tranquilidade aí cada vez mais. Então, esses sintomas da ansiedade eles podem persistir até que você realmente consiga eliminar todo o estresse, toda a ansiedade, né? Então, não se iluda e não imagine que vai acabar rápido. Durante o processo ele vai diminuindo, mas pode continuar aparecendo ainda também. E por isso que você precisa ter calma, paciência, tolerância, e cada vez que você progride no tratamento, tanto na psicoterapia quanto na medicação, isso vai acumulando mais tranquilidade para você. Então, você começou do zero, mas você vai acumulando pontos. Então, quanto mais você insiste aí na recuperação, nos exercícios de relaxamento, na psicoterapia, na medicação, atividade física, nos remédios, nos suplementos, chás, isso vai aumentando o seu relaxamento e você vai ficando mais tranquilo e mais equilibrado também. E é claro, como esses sintomas são muito desconfortáveis, é muito compreensível que você desista rápido, você acha que o tratamento não está valendo a pena, que o remédio não está funcionando, que a psicoterapia não funciona, porque realmente dá vontade de sair correndo, né? Então é compreensível isso, mas com paciência, com tolerância, você vai gradualmente diminuindo esses sintomas com certeza. E aí, se você insiste em ficar impaciente, não ter tolerância, você alimenta os seus medos, as suas preocupações, e isso você dá combustível para a ansiedade aumentar. Então, o primeiro passo é isso, ou seja, deixa que as preocupações elas possam diminuir. Não é? Preocupar é bom quando vai solucionar um problema, mas você alimentar essa preocupação, ela só aumenta a sua ansiedade. Isso às vezes é difícil das pessoas compreenderem porque parece que faz parte da identidade delas. Elas pensam, olha, se eu não me preocupar, eu não vou conseguir fazer as coisas. E, na verdade, as pesquisas mostram que quando você está mais tranquilo, é onde você produz mais. Não é? Então vamos mudar esse paradigma para que você possa realmente diminuir a sua preocupação e ter mais saúde e disposição. Outra coisa importante é, se você fica impaciente com o seu medo, ele aumenta a sua ansiedade. Então, quando o medo vier, aceita, entre em contato com esse medo, faz parte de você, não se culpe por isso, busque lidar com os seus medos. Naturalmente, todo ser humano sente medo mesmo, é natural nós sentimos medo, às vezes em excesso, às vezes em menor grau, mas todos nós sentimos medo. Então, não fique impaciente e não se sinta culpado pelo medo. Ele faz parte de nós também. Então, esses sintomas da ansiedade eles podem persistir até que você realmente consiga eliminar todo o estresse, toda a ansiedade, né? Então, não se iluda e não imagine que vai acabar rápido. Durante o processo ele vai diminuindo, mas pode continuar aparecendo ainda também. E por isso que você precisa ter calma, paciência, tolerância, e cada vez que você progride no tratamento, tanto na psicoterapia quanto na medicação, isso vai acumulando mais tranquilidade para você. Então, você começou do zero, mas você vai acumulando pontos. Então, quanto mais você insiste aí na recuperação, nos exercícios de relaxamento, na psicoterapia, na medicação, atividade física, nos remédios, os suplementos, chás, isso vai aumentando o seu relaxamento e você vai ficando mais tranquilo e mais equilibrado também. E é claro, como esses sintomas são muito desconfortáveis, é muito compreensível que você desista rápido, você acha que o tratamento não está valendo a pena, que o remédio não está funcionando, que a psicoterapia não funciona, porque realmente dá vontade de sair correndo, né? Então é compreensível isso, mas com paciência, com tolerância, você vai gradualmente diminuindo esses sintomas com certeza. Uma técnica que eu quero reforçar com vocês aqui é a respiração relaxada. Lembra? A região abdominal, eu sempre abordo aqui no canal. Você tem o diafragma, que é um músculo embaixo dos pulmões. Quando eu relaxo o abdômen, eu encho a parte de baixo dos pulmões e depois a parte de cima. Essa respiração relaxada, mais aprofundada, buscando encher a parte de baixo do pulmão e depois a parte de cima, ela vai trazer mais relaxamento para você, maior nível de equilíbrio no oxigênio e gás carbônico dentro do seu corpo. Quando você está hiperventilando, que é comum como sintoma da ansiedade, você está respirando muito, o nível de gás carbônico no seu sangue ele diminui.
E é importante esse gás carbônico no sangue porque ele vai equilibrar o nível de acidez, de pH no sangue, e isso vai gerar mais saúde para você. Quando esse nível de gás carbônico cai e o nível de oxigênio aumenta, gera tontura, mal-estar, porque aí o equilíbrio do pH no sangue fica diminuído e isso traz mais mal-estar. E essa hiperventilação ela vai trazer várias sensações, sintomas físicos da ansiedade, como palpitação, taquicardia, dor no peito, entorpecimento, a sensação de formigamento no corpo, aperto no peito, falta de ar, bocejo, você não consegue respirar direito, a sensação que você está faltando ar, né? Uma sensação de asfixia, um bolo na garganta, um aperto na garganta, a tensão muscular, tremores também, espasmos, fadiga, fraqueza, todos esses sintomas que você sabe que a gente trabalha aqui bem no canal, sintomas físicos da ansiedade. Então, trabalhar a respiração é fundamental, que vai te libertar um pouco desse mal-estar. Lógico que você, com a hiperventilação, o seu medo fica aumentado, você tem tontura, é como se você desmaiasse também, você tem falta de concentração, dificuldade de pensar, a despersonalização, que é aquela sensação de que você está fora da realidade, uma sensação de irrealidade, que você está num sonho, né? Problemas na visão também, estrelas, halos, brilhos, uma visão embaçada ou dupla, é muito sintoma, né? Então respirar já ajuda bastante a diminuir esses sintomas. E aí, queridos, essa hiperventilação ele vai trazer mais oxigênio no seu corpo e gerar os sintomas. E aí você acha que você está tendo algum problema mais grave, porque você não faz essa ligação entre o aumento de oxigênio no corpo e os sintomas físicos da ansiedade. Aí você pensa, nossa, eu estou tendo uma coisa muito grave, eu estou tendo aí, eu posso desmaiar, e se eu tenho um ataque cardíaco, não é? Você pensa que sempre vai ter uma emergência médica, porque os sintomas do seu corpo estão muito aguçados e muito fortes. E aí você acaba indo no médico e vê que é ansiedade. É claro que isso preocupa, que é desconfortável, mas não são sintomas graves que podem levar você à morte, para você ter um AVC, ou infarto, ou um câncer, ou um tumor, né? São sintomas da ansiedade. E esses medos que você tem de procurar um médico, de achar que você está morrendo, ele aumenta a sua preocupação e, claro, aumenta a sua ansiedade. Quanto mais eu reajo com medo e preocupação nesses sintomas, mas eu fico super excitado e hiperestimulado, aumentando assim os sintomas da ansiedade. E ainda pessoas que sofrem de ansiedade a longo prazo, elas têm um pouco o hábito de ficar monitorando o seu sintoma e esperando os picos do sintoma. Isso acaba aumentando essa ansiedade. Então, entrar em contato com os sintomas, como eu falo aqui, observá-los sem julgamento, ajuda muito. Mas se você fica monitorando, preocupado e procurando ver quando o sintoma vai aumentar, esse medo, essa preocupação vai aumentar a hiperestimulação e a ansiedade também. E o contrário da hiperventilação é a hipoventilação, onde você tem pouco ar entrando no seu corpo, você fica paralisado, porque a musculatura está toda tensa e você não consegue respirar direito. Então, as sensações são as mesmas da hiperventilação. Sensação de desmaio, de tontura, de falta de ar, e aí você sabe que é muito parecido, só que cada pessoa reage de um jeito. Tem pessoas que vão ter uma hiperventilação e outras vão ter uma hipoventilação. E aí nessa hipoventilação você tem o efeito contrário, né? Você tem o ar um pouco entrando, o nível de gás carbônico sobe no sangue e o nível de oxigênio desce. Gera um desequilíbrio também e aí não é bom, os sintomas podem aumentar. Os sintomas da ansiedade aumentam com isso. Tanto a hiperventilação quanto a hipoventilação vão produzir os mesmos sintomas físicos. E eles aparecem não só na ansiedade. Quando você faz uma atividade física muito intensa, você percebe isso. Quando você faz um trabalho físico que te exige muito. Quando você tem uma notícia que é muito excitante. Quando você sobe escada. Ou quando você tenta ficar quieto ou não ouvir alguma coisa, pode produzir isso também, porque diminui aí a entrada de ar, né? E também na intimidade sexual, na relação sexual, pode ocorrer isso também. E aí a respiração relaxada, abdominal, você permitir que esse ar entre com mais tranquilidade, equilibrando aí o nível de oxigênio e gás carbônico no corpo, no sangue, você vai tranquilizar esse. E aí, querido, existem muitas técnicas de respiração diafragmática. Você pode pensar em colocar a mão na altura do peito e a outra na região do estômago, e respirar com a sua mão movimente. A mão, tanto de baixo quanto de cima, movimente. Primeiro a de baixo, para você encher a parte de baixo dos pulmões.
e depois a parte de cima, ok? E aí você tem essa respiração mais completa. E é importante você treinar isso antes dos ataques de ansiedade, de pânico e durante o dia, para que você tenha uma respiração mais equilibrada e mais consistente e também te alimente melhor e equilibre o nível de oxigênio e gás carbônico dentro do seu sangue e no seu organismo. E você pode fazer essa respiração contando até 3, inspira 1, 2, 3 e expira em 7 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então isso aí você equilibra o nível de respiração no seu organismo. Então, queridos, é primordial você praticar esse relaxamento para você diminuir os sintomas da ansiedade. No vídeo aqui que eu coloco 6 técnicas de respiração, de relaxamento, você tem aí grandes possibilidades, grandes exercícios que te ajudam a praticar. Agora é preciso você ter paciência, tolerância para praticar cada dia um pouquinho. Você tem aí várias técnicas aí, são 6 que eu coloquei nesse vídeo e durante o canal tem outras tantas técnicas de relaxamento. As meditações guiadas aqui, os estudos mostram que as meditações, você sendo um praticante de meditação, o seu nível aí de excitação, de ansiedade diminui com certeza, áreas do cérebro são criadas, você melhora o seu equilíbrio, o nível de hormônio do sangue também diminui, de hormônio negativo, né? E que traz ansiedade. Então, todos os exercícios de respiração diafragmática profunda, relaxada, os relaxamentos corporais progressivos, né? Que eu ensino aí no outro vídeo, e a meditação, você realmente com esse conjunto aí já é um grande instrumento, um grande ferramental para você diminuir os seus sintomas da ansiedade pouco a pouco. Agora, não é de uma hora para outra, é todo dia um pouquinho para você alcançar essa melhoria. Então comente aqui como que você tem feito para diminuir a sua ansiedade, qual relaxamento você gosta mais, se tem algum que você faz que eu não citei, que tipo de respiração, se você consegue fazer ou não. Comenta aqui com a gente porque o seu comentário ajuda muito mais pessoas e ajuda o canal também. E se você ainda não assinou meu canal, por favor assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. Bem-vindo ao canal.